Para todos, estou mais uma vez para mais um vídeo, para mais uma conversa nesse mundo dos inventários, nesse mundo jurídico, direito das sucessões. Hoje eu queria trazer aqui assuntos, características de quê? Do inventário extrajudicial. É um inventário que é feito no cartório. Então, ele tem requisitos, Ele vem, a regulamentação dele vai vir na resolução 35 do CNJ, nosso Conselho Nacional de Justiça. Então, lá ele traz todos os requisitos necessários, documentos. E hoje a gente vai trazer aqui alguns pontos específicos desse inventário extrajudicial, tentando clarear ainda mais a noção deles, certo? Então, assim, no direito, no nosso direito civil, essa partezinha de direito das sucessões, também no direito de família, a gente está vendo uma onda muito forte, muito presente, no dia a dia da advocacia, a parte que ela traz sobre o quê? Sobre evitar conflitos, Muitas vezes, com o testamento, a gente tem o quê? A parte dispõe da sua vontade, da sua última vontade, de estar ali dizendo a sua declaração, diz respeito como queria que dividisse esse patrimônio. Então, é uma advocacia que ela está atendendo muito de pacto antinupcial, ou seja, de requisitos que as próprias partes, elas, em comum acordo, em consenso, ela vai fazer o pacto que vai instituir o relacionamento deles. Então, a gente está tendo muito isso. A gente tem o quê? A gente está tendo o planejamento sucessório, o planejamento matrimonial. Então, essa onda de o quê? De se evitar um litígio futuro, previamente fazendo cláusulas, fazendo contrato entre as partes, para o quê? Para no futuro, num futuro incerto, tentar contornar esse possível litígio, da melhor forma possível. Então, essa onda está cada vez mais forte, no nosso direito. E lá em 2007, veio essa possibilidade de tanto o divórcio como o inventário ser extrajudicialmente. O que isso trouxe na prática? Feitos dentro de cartórios. Ou seja, você não precisa ir para o judiciário para resolver essas duas coisas, o divórcio e o inventário. Só que o que traz as características principais, ou seja, indispensáveis para se fazer no cartório? Primeiramente, não há a dispensa de advogado, ou seja, nós como advogados, a gente vai sim, tem que ter a presença de um advogado ali, relacionando os bens por detrás, sendo responsável na confecção daquele inventário. Então, tanto na justiça como no cartório, a presença do advogado é indispensável. Quais são os outros requisitos? Existem mais alguns requisitos que também são indispensáveis. Quais são? Quando a gente fala tanto do divórcio como do inventário, o que é que a gente traz? Gente, o poder central aqui, um dos pilares, é o consenso entre as partes. As partes não podem ter litígio. Elas não podem ter desentendimento de algum requisito ou algum bem ou algum, algum assunto dentro desse inventário. Tudo tem que estar de acordo. Tudo tem que estar pacífico. Certo? Então, isso aí serve para o quê? Para questionamentos futuros. Por exemplo, uma pergunta que vem sempre. É possível um reconhecimento de uma união estável dentro do inventário extrajudicial? Ou seja, sem a presença do juiz? Gente, depende. Depende de quê? Desse requisito que eu acabei de falar. Todos estão de acordo com aquela declaração daquela união estável? Todos estão de acordo? Não estão de acordo. Então, não pode ser declarada uma união estável dentro daquele inventário extrajudicial. Todos estão de acordo? Estão sim. Então, pode sim declarar a união estável, coloca a duração daquela união estável, ou seja, o início, o fim, se findou o quê? Com a morte
se teve filhos ou não daquela união estável, né? Então, qual era a permanência, quanto tempo de duração foi aquela união estável, coloca lá o nome dos companheiros, qualificam eles, né, os documentos pessoais. Outra pergunta também que gera muita dúvida. Pode reconhecer um filho, né, um filho socioafetivo? Tem uma pessoa querendo que seja declarado uma filiação socioafetiva dentro do inventário extrajudicial. Pode? Depende. Todos que estão envolvidos nesse inventário extrajudicial estão de acordo? Estão. Então, é o mesmo raciocínio. Por quê? Porque é uma característica primordial do inventário extrajudicial. Os envolvidos, os herdeiros que vão participar daquele inventário estão de acordo. Eles não têm litígio, eles não têm discordância entre eles, certo? As partes, elas têm que ser o quê? Maiores e capazes. Tem de menor? Gente, regra geral, não cabe o inventário extrajudicial. Mas tem as exceções, como tudo no direito, tem algumas peculiaridades que vai poder. Por exemplo, maior de 16 anos, ele é considerado o quê? Relativamente capaz. Você pode emancipar ele, certo? Então, tem algumas particularidades. Aqui a gente está vendo as características gerais desse inventário extrajudicial. Então, maiores e capazes, né? As partes maiores e capazes, todas, né? Todos os envolvidos. A ausência de testamento. Por quê? Porque se tiver testamento, esse testamento, o inventário será lá na justiça, né? Ou seja, o inventário será judicial e não extrajudicial. Só que tem também, porém, uma exceçãozinha. A gente está dizendo aqui a regra geral e está abrindo um pouco da exceção. A exceção é o quê? Eu pegar esse testamento e abrir e reconhecer ele, e homologar ele, confirmar ele na justiça. Ou seja, o testamento eu posso jogar para o judicial e ser resolvido lá, homologar lá na justiça, e depois eu fazer o inventário extrajudicial. Eu posso fazer dessa forma. Mas, em regra geral, quando há testamento, não há que se falar em inventário extrajudicial, certo? O que mais? Que eu já falei, a presença do advogado aqui é indispensável. Então, com esses requisitos, você pode, né? E o acordo entre as partes, né? Eles têm que estar em consenso, certo? Aí, eu já posso falar, né? De um inventário extrajudicial. E os requisitos agora? Os requisitos foram esses. E o que é preciso para fazer um inventário extrajudicial? A mesma coisa do inventário judicial. Eu vou ter que relacionar os bens, relacionar os herdeiros, verificar com calma o regime de bens, se aquela pessoa que faleceu, né, o de cujos o casamento dele ou a união estável era regido em qual regime de bens, né? A relação dos herdeiros. Os tributos têm que ser também averiguados, tributos no âmbito municipal, estadual e federal. Então, aquelas certidões dizendo que está quite e tem que estar apresentar, né, nesse inventário extrajudicial. ITCMD também recai sobre os bens, porque ele é um imposto para transmitir, né, aquele bem, é um imposto estadual, que vai variar de estado para estado, a alíquota que será cobrada, né, e as custas daquele inventário, né, existe o que? As custas, emolumentos do cartório. Então, às vezes, a parte pergunta, doutor, doutora, quanto seria mais ou menos esse inventário? Já a gente vai falar das custas desses inventários, né? Esse inventário extrajudicial. Mas aqui, então, os requisitos, né? Você faz lá a relação dos bens, móveis, imóveis, semi-moventes, saldos bancários. Se tiver empresa, contrato social daquela empresa, certo? E aí você vai relacionar
os herdeiros. Se tem meação do cônjuge sobrevivente ou do companheiro, você também vai colocar que ele era regido em qual regime de bens, porque aí você vai ter que analisar, né, o regime de bens. Você vai ter que fazer o quê? A minuta, né, daquele inventário, que é sobre isso, sobre a relação dos herdeiros, a relação dos bens, como é que vai ser essa divisão, que é o que? A partilha, ela deve sim estar mencionada, se há presença de dívidas, o pagamento do ITCMD, que é o mesmo imposto lá do inventário judicial. Então, isso aí é um imposto estadual que a gente preenche a minuta no Cefaz, né, na Secretaria de Fazenda de cada estado. A gente preenche mesmo a guia online. Aqui no meu estado, que é o estado do Piauí, a gente preenche, né, a guia toda no computador, só que eles têm uma exigência da gente ir levar presencialmente depois essa documentação mencionada. Eles pedem sim, mas isso em muitos estados não há mais essa necessidade de você levar presencialmente, mas sim de forma digitalizada. Então isso aí vai variar de cada estado, mas você observa como é no seu estado. Cada estado tem a sua regulação. Por quê? Porque ele é um imposto estadual, então cada um tem os seus regramentos, certo? A sua regulamentação. Então, o ITCMD. Então, esse daqui é o esqueleto que você vai fazer do inventário extrajudicial, certo? A partilha sempre é de forma igualitária. Tem que estar dividida igualitariamente em todos os herdeiros. Não podem ganhar mais, outros menos. Tem que ser dividida de forma igualitária. Sempre a partilha lá, que é um dos últimos tópicos. Mencionar as dívidas. Quando você for preencher, quando tiver tudo organizado e ajeitado, assim também a presença de quê? Do inventariante, assim como no inventário judicial, ou seja, tem inventariante no processo de inventário extrajudicial, o processo não, porque é lá no cartório, né, mas tem sim, e o inventariante aqui também, ele detém os mesmos poderes do inventariante lá no inventário judicial. Certo? Então, aqui eu tentei resumir da melhor forma possível como você vai fazer. Se você quiser também perguntar no cartório, porque esses documentos que eu falei aqui foram os documentos gerais. Por quê? Porque tem os documentos dos bens, né? E os documentos pessoais da relação daqueles herdeiros, dos filhos, se esses filhos forem casados, dos cônjuges, documentos pessoais e o comprovante de endereço, né? RG, CPF, o comprovante de endereço. Então, todos esses documentos, eles vão ter que estar dentro, né, da documentação exigida lá pelo cartório no inventário extrajudicial. Então, no inventário judicial, só voltando, é possível um reconhecimento da união estável? É possível, se todos estiverem de acordo, não há problema nenhum. Então, venda de algum bem, né, para poder pagar o imposto, por exemplo, né, as custas do próprio inventário, também já é possível, certo? Também já é possível. Então, é isso, o inventário judicial, ele é mais demorado, porque ele é um processo judicial. O extrajudicial, ele já traz essa oportunidade de ser no cartório. Você pode mandar um e-mail, pode telefonar, porque além desses documentos que todos os inventários extrajudiciais vai ser necessário, todos esses que eu falei, algum cartório, eles têm particularidades. E as custas que eu falei, né? As custas vai ser o quê, gente? As custas, o que é que pode ser cobrado no inventário extrajudicial? Se caso um cliente seu pergunte, quanto eu vou pagar? Quanto no final vai sair esse inventário extrajudicial? Gente, as custas do cartório, certo? Então, para fazer a minuta do inventário extrajudicial lá certinho, analisar a documentação que você vai mandar, que você vai entregar para assinar os termos daquele inventário extrajudicial, tem o quê? Os emolumentos, as despesas cartorárias,
certo? Também varia de cartório para cartório. Tem uns cartórios que é pelo valor dos bens, tem uns que são taxa fixa. Então, aí você pode consultar por telefone, por e-mail, quais são as custas. Pode olhar na internet também, se tem alguma informação a respeito disso, certo? Então, as custas do cartório, o advogado, né? O que você vai contratuar com o seu cliente, a porcentagem em cima daqueles bens. Aí é um caso que é você com o seu cliente, a dificuldade de regularizar alguma coisa, algum bem, a dificuldade de se conseguir um documento importante faltoso. Então, tudo isso você vai averiguar juntamente, né, com o seu escritório, com o seu cliente. E aí, a porcentagem, né, vai variar. A porcentagem vai variar também de acordo. Você pode dizer um serviço, um preço fixo, ou pode também, você tá falando em relação a o seu trabalho, juntamente com o valor dos bens, né, envolvidos naquele inventário, certo? E o que? Depois que o inventário termina, você vai ter o formal de partilha. E ali, você, por exemplo, se você herdou um carro, você vai levar lá no Detran para registrar no seu nome. Se for um imóvel, você também vai pegar aquela minuta e vai levar para registrar no seu nome. Ou seja, esse registro também cabe custas, que, volto a dizer, vai variar de estado para estado. Certo? Então, é só para você ter uma noção das despesas que o seu cliente vai ter no inventário extrajudicial, certo? Então, basicamente é isso. O inventário extrajudicial, ele é um procedimento feito no cartório com a presença do advogado. Todos os herdeiros vão ter que estar lá para assinar, né, aquela minuta de inventário. Vai ser quando tudo estiver pronto, quando o cartório dizer tá ok, toda a documentação foi sanada, foi trazida por você, ele vai dar lá o ok e vai marcar um dia para ser assinado essa minuta do inventário. Só que, vamos supor que um herdeiro que esteja feito aqui no estado do Piauí, que é o estado que eu resido, e um herdeiro está lá no Ceará, lá em Fortaleza, né, a capital do Ceará, aquela cidade maravilhosa. Imagina, pode procuração para representar ele no dia dessa assinatura? Pode, uma procuração pública com poderes específicos. Aí você vai ter que falar. É o inventário do fulano de tal. Então, poderes específicos, que seja bem específico naquela procuração para algum seu irmão, né, algum herdeiro também possa estar lhe representando. É cabível, é possível, sem problema nenhum. Então, aí cabe sim uma procuração pública, né, com poderes específicos sobre isso, certo? E eu gostaria de trazer essas informações no inventário extrajudicial. Eu gostaria que tivesse esclarecido alguns pontos aí, algumas dúvidas desse universo extrajudicial, né? Que ele é mais célere, né? Ele é sim mais célere e evita litígio, né? Porque todos têm que estar de acordo. Então, assim, se você perceber que o seu cliente, seus clientes estão começando a divergência, começando a criar algum tipo de conflito, seria interessante, muito importante, o nosso papel de advogado de tentar solucionar aquele começo de conflito e explicar que a celeridade, ela com um acordo entre as partes, ela traz isso, uma celeridade e a possibilidade de ser resolvido isso em tempo mínimo, 2, 3 meses, no máximo. Se você trazer todos os documentos, no máximo, todos os documentos estando sanados, você vai poder fazer no cartório e vai ser mais célere. E um bom acordo é sempre melhor, é sempre o melhor caminho a se seguir. Então, a gente pode estar chamando todos os herdeiros. Gente, o que é que está faltando para todos estar de acordo ou não? Se, por exemplo, tem uma universalidade de bens, né, do espólio. E aqui uma observação importante, que é o quê? Gente, no inventário, tanto judicial como extrajudicial, o que é que se partilha? É tudo.
não é o Monte Mor. O Monte Mor é a bola toda que a pessoa falecida deixou. É o monte todo, o Monte Mor é tudo. É dívida, é despesa, são bens, são direitos aquisitivos, são bens, né? É terra, é carro, é saldo em banco, é tudo. É as dívidas, despesas também. É ameação, o Monte Mor é tudo. O monte partilhado é quando você tira tudo. Você tira as despesas, você tira o que pagou, você tira dívidas e você tira ameação. O monte partilhado é o que vai ser dividido dentro do inventário, ou seja, o que tem que ser cobrado ITCMD é do monte partilhado, é do quilo que vai ser transferido para os herdeiros. Então, isso é muito importante ter sempre na nossa cabeça antes de fazer o inventário judicial, do inventário extrajudicial também, certo? Se todos os herdeiros estiverem de acordo, mas tem um bem lá que eles não abrem mão, você pode chamar para uma conversa franca, uma conversa transparente e mostrar, gente, quanto mais litígio, mais demora e mais dificuldade a gente vai ter de resolver, que é a verdade, né? E pode durar anos e anos esse litígio, como a gente sabe que tem inventários que é anos e anos. A maioria, na verdade, judiciais, é esse o cenário. Só que tem um bem que precisa regularizar, ou tem um bem que está muito litigioso, que eles não abrem mão, que eles têm um apego até mesmo emocional, você pode sim deixar para partilhar esse bem posteriormente, certo? Só que, o que eu quero trazer aqui? Se eu fizer um inventário extrajudicial, eu posso fazer uma sobrepartilha no judicial, porque esse bem está em litígio? Mesmo eu fazendo um inventário extrajudicial, eu posso. Assim como o inverso também é verdadeiro. Se eu estou fazendo um inventário judicialmente e depois descobriu-se um bem que não foi inventariado, eu posso fazer uma sobrepartilha lá no extrajudicial. Então, pode ocorrer essas duas ocasiões aí, certo? A sobrepartilha. E a sobrepartilha no inventário extrajudicial, ela também pode ser extrajudicial também. Ela pode ir para o judicial se tiver conflito, se não tiver acordo de jeito nenhum, leva para o judicial e lá o processo anda, né, com o juiz. E pode também ter essa possibilidade de haver o quê? Uma sobrepartilha extrajudicial. E aí você vai simplesmente fazer daquele bem que ficou faltando. Mas você não pode mencionar ele no inventário. Tipo assim, esse bem vai ficar para depois. Certo? Uma sobrepartilha, a gente tende a imaginar que aquele bem era desconhecido, né? Presume-se que aquele bem era desconhecido pelos herdeiros, certo? Ou eles não estavam devidamente regularizados e queriam fazer logo o inventário e depois a gente deixa esse bem para sobrepartilha, para regularizar e depois, posteriormente, fazer uma sobrepartilha. Então, o que eu queria trazer do inventário extrajudicial, esses são os pontos principais que eu acho. Posso vir de novo aqui falar de alguma particularidade, né? Porque esse é um instituto muito rico, de extrema importância e traz uma celeridade imensa ao nosso trabalho, né? Porque é feito no cartório com a nossa ajuda, né? Porque é indispensável a presença do advogado, do cliente constituir um advogado. Esse advogado, ele pode ser comum a todos, né? E que seja assim, por quê? Porque se presume que todos estão de acordo com o que está ali escrito, né? O que está ali sendo demonstrado na minuta. Então, quando você leva no cartório, você já vai ter que orientar bem o seu cliente. Gente, eu estou indo porque, presumivelmente, todos estão aqui de acordo. Por isso que tem que ser também a necessidade de ser esses herdeiros maiores e capazes. Por quê? Porque eles têm que responder, né, por vontade própria, né? E é isso. Eu espero ter contribuído para algum estudo seu, alguma dúvida sua. E até a próxima e muito obrigada. Se fez sentido para você, curte, compartilha e vamos expandir essa mensagem, tá? Muito obrigada mais uma vez.